Voltando então, pessoal, eu poderia ficar horas, horas falando de onicomicose, horas. Poderia fazer um módulo só de onicomicose e não teria sido tempo hábil para falar de todo o assunto que tem disponibilidade de fungo. São vários os tipos de fungo. Só dentro de uma classificação tem mais de 20 mil tipos de fungo. Vou voltar um pouquinho na onicomicose, só para finalizar umas coisas. Fazer teste de micose, fazer exames laboratoriais. O que destrói o fungo é a limpeza. Então não adianta, nem há necessidade, você tem que fazer um exame laboratorial. Não, é remoção, é limpeza, ok? Segunda patologia, paroníquea, conhecida também como unheiro. A paroníquea, ela é muito comum em pessoas que trabalham com lavanderia, sabe? Pessoas que trabalham com sabão de soda, né? Mas ela pode ser causada tanto por uma bactéria que chama Candida albicans, esse é o nome da bactéria, como ela pode ser causada por produtos químicos. E o que, que vai afetar? As pregas periungueais e as pregas ungueais, a prega ungueal. O que vai acontecer nesse caso aí, pessoal? Veja bem, vocês concordam comigo que daí vai abrir uma porta de entrada, né? Então, quase todo mundo que tem uma paroníquea vem a ter uma onikomicose. Por quê? Como essa prega fica edemaciada, fica muito inchada, né? Ela abre a porta de entrada para a entrada de outros micro-organismos, ok? Então, assim, tem que se tomar muito cuidado. Um dos tratamentos da paroníquea é usar antimicótico, ou seja, escovar a unha, né? Tratar como, mas não é micose. Não, não é micose, mas a porta de entrada fica aberta para a instalação de um fungo, ok? Terceira patologia, onicofose. Onicofose também é conhecido como calo periungueal, tá? A pessoa olha no canto da unha, da lâmina lá com leito, é o suco ungueal, na verdade, né? A pessoa olha naquele canto e é como a mesma característica que se tivesse uma unha encravada, só que você olha não tem unha, tem pele, que é o suco ungueal, ok? Depois, botriomicoma. O botriomicoma é esse granuloma, essa carne esponjosa que se forma na prega periungueal em especial, né? Como consequência de uma onicocriptose, que nós vamos estudar já já o que é a onicocriptose. Então, o botriomicoma é esse granuloma, chamado também de granuloma piogênico, tá? Toda vez que eu tenho esse granuloma, o que quer dizer? Que o meu organismo já está identificando que tem algo que está lesando ali e ele começa a produzir anticorpos para combater essa bactéria. Por isso que forma pus. Outra coisa que eu queria aproveitar, deixar claro para vocês, é que toda vez que eu tenho um pus, ali eu tenho resultado de bactérias mortas e glóbulos brancos, ok? Então é óbvio que eu não vou falar assim, ai, nossa, desculpa, ai, nossa, graças a Deus que ai, tem que dar pus, tem que dar pus. Não, mas toda vez que deu pus é um alerta, olha, o sistema, o organismo dela já está identificando que existe algo, tá? E agora, então, a conhecida, a famosa, a gloriosa onicocriptose. Eu, eu costumo dizer que isso aí, gente, é o ó da podologia. As pessoas que têm essa habilidade, essa facilidade de extirpar a espícula, resolver uma onicocriptose, ganha muito dinheiro. No sentido assim, de não ficar fazendo o pé inteiro. Simplesmente vai lá, tira aquele pedaço de unha encravada, ok? Então, assim, é conhecido como unha encravada ou encarnada. O que vai acontecer? Uma ação traumática da unha sobre o sulco ungueal, né? Então, pode ser diversos fatores, diversos, como, por exemplo, calçados que apertem e pressionem a lâmina contra o sulco ungueal, né? Contra a prega ungueal. Pode ser formato de unha, então unha gancho, torquês, caracol, né? Pode ocasionar. E também o corte incorreto, que daí vai causar outra patologia que a gente vai ver depois, que se chama espículas ungueais. Então, assim,
Vocês já devem ter feito isso na prática. Eu costumo dizer que o CAP, ele te dá o alicerce da podologia, cada um vai construir o telhado da maneira como achar melhor. Então é uma questão de habilidade. É óbvio que você vai aprender o procedimento, mas tem pessoas que têm dom, né? É o dom da pessoa em retirar espículas unguiais, tá? Vocês vão aprender na aula prática que nós retornaremos muito em breve, eu creio, ou já aprenderam, que após a retirada dessa espícula eu tenho que calçar ali com algodão ou com gaze para a unha não relar naquele ferimento, fazer curativo, depois de 7 dias não deve molhar, vir retomar o curativo, tá? Então, realmente a onicocriptose, eu tiro o chapéu daqueles podólogos que realmente têm essa habilidade em retirar espículas unguiais. Depois, suco de beal, que a unha apresenta sucos transversais. O que são sucos transversais? São linhas deitadas na horizontal e sucos longitudinais são na vertical, tá? Então a unha começa a apresentar um monte de linha. O que é o agente causador? Transtornos circulatórios, quadros reumáticos, traumatismos, doenças que dão febre e infecções. São vários os agentes causadores. Actinoníquea, a unha muda de cor e aspecto, fica quebradiça ou dura. Agente causador, provocada por contato com agente químico ou físico. Então, produtos químicos, né? Ou mesmo muito calor, muito frio, exposição, muito calor ou muito frio, tá? Então, a unha vai mudar a característica dela. Oh, meu Deus. Onicorrex. O que vai acontecer na onicorrex? As unhas vão ficar quebradiças e fracas, formando estrias em sentido longitudinal. Lembra que aquela outra era sentido transversal, essa é sentido longitudinal. Agente causador: pessoas jovens por insuficiência paratifoide, que é um problema numa glândula hormonal. Alteração no metabolismo do cálcio e do fósforo. Pessoas com idade avançada, déficit nutricional e arteriosclerose, que é uma doença vascular ou reumatológica. Nós vamos aprender um pouquinho dela mais lá para frente. Todos esses agentes causadores vai fazer com que as unhas sejam, elas fiquem com problemas, né? Elas não cresçam da maneira correta. Então, como que eu vou tratar isso? A priori, o agente causador. O tratamento é etiológico, ou seja, a origem do problema. A tendência é a unha vir saudável, ok? Leuconíquea, que são as manchas esbranquiçadas, né? Essas manchas esbranquiçadas vão formar manchas ou estrias em direção transversal. O agente causador, uso prolongado de esmaltes de baixa qualidade ou mesmo transtornos nutricionais ou sistêmicos. É aquela mancha que aparece na unha que as pessoas falam assim, vai ganhar presente. E aí o presente não chega, tá? Então é esse tipo de lesão. Oniquia, inflamação aguda ou crônica da matriz da unha. Né? Apresentam pequenas marcas redondas transversais na unha, podendo se tornar crônica. Agente causador, infecção de uma ou ambas bordas do leito ungueal da mesma unha. Então, o problema dessa patologia vai primeiro afetar o leito ungueal e depois vai afetar a lâmina. Macroníquea, unhas gigantes, alongamento ou largura anômala das unhas. Agente causador, acromegalia, gigantismo e cardiopatas. São pessoas que têm gigantismo, que são cardiopatas, pessoas que têm acromegalia, que é um crescimento muito grande. Os dedos ficam parecendo baquetas, as unhas, tá? Eles ficam grandes os dedos também, como as unhas também. Depois vem a microníquea, que é o inverso da macroníquea. A unha é muito pequena, tamanho reduzido, tá? Pode ser em um ou mais dedos. Agente causador é cretinismo congênito, não é que a pessoa é cretina, tá, gente? São problemas na tireoide. O hormônio da tireoide pode ocasionar isso na pessoa, mas assim, não é que ela começa a ter, ela já nasce com esse tamanho bem reduzido, tá? Sinoníquea. A sinoníquea. O que vai acontecer? Essa patologia vai acometer as pessoas que tenham sindactilia, que nós vamos estudar logo mais na frente, que é uma anomalia.
É uma anomalia onde dois dedos são grudados, vocês já devem ter ouvido falar disso. Normalmente é o segundo e o terceiro dedo. Eles não têm o espaço interdigital. Aí, quando as falanges são afetadas, essas falanges, esses dedos, podem apresentar uma só unha, tá? Então, daí a pessoa, o agente causador é sindactilia. A doença chama sinoníquia porque é na unha, mas a pessoa tem que ter a sindactilia. Mas nem todo mundo que tem sindactilia vai ter sinoníquia. Pacioníquia, espessamento da unha, unhas excessivamente duras e estriadas, segundo seu leito longitudinal. Tem muita gente que pensa que isso é micose, onicomicose. Não, isso não sai massinha, tá? É um espessamento da unha, não tem aquela massinha por baixo da unha. Polioníquia, existência de mais de uma unha no mesmo dedo, podendo a matriz ser comum individual. Padrasto, que é a esfoliação da epiderme junto à unha, arrancamento dos pedacinhos da pele. São aquelas pessoas que têm mania de ficar arrancando pedacinho de pele, do sulco, tá? Do sulco ungueal. E a última que nós vamos falar hoje é a anoníquia, que é a que foi no primeiro pacote para vocês. O que acontece na anoníquia? Falta congênita de uma ou mais unhas. Está associada a uma ictiose congênita, que é uma patologia congênita que deixa a pele muito seca, muito áspera. É uma patologia, como eu disse para vocês, que a pessoa já nasce com isso, né? E a característica da unha é essa, tá? A pessoa não apresenta a unha. Então entendam, não é que a unha cai, a pessoa já nasce com a ausência de uma unha ou mais unhas, ok? Chama anoníquia. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Na semana que vem eu dou continuidade a doenças de unhas. Revejam quantas vezes necessárias for esse conteúdo, tá? Se tiverem dúvida, pode me chamar. Assim que eu terminar de explicar todo esse conteúdo das onicopatias, eu vou marcar uma aula ao vivo para a gente estar conversando, tirando dúvidas. Então, anotem aí no cantinho, né, a dúvida que vocês têm, que na nossa aula, ia falar presencial, na nossa aula ao vivo, nós podemos tirar essa dúvida, ou se preferir, me chama no zap, a gente tira essa dúvida. Isso é assim, gente, é 1/3, né, de todas as doenças das unhas e não são todas que eu mandei para vocês, tá? Algumas têm imagem, outras não têm imagens, porque assim, tirar foto da unha é muito complicado, ela não é muito boa de focar, tá? Então ela é um tanto quanto complicada. Então tem casos que assim, a imagem, tirando a foto, não apareceria o problema. Então a gente tem que sempre ficar atento na característica e no agente causador, ok? Então tenha uma boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição.